Viaje na CBN, com Edson Rui. Vamos lá saber então com Edson Rui como é que estão as movimentações turísticas nos Estados Unidos em meio à Copa do Mundo. Bom dia, Edson. Bom dia, Álvaro. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Edson, diferentemente dos outros destinos que nós falamos aí do México e do Canadá, talvez passear nos Estados Unidos dê mais trabalho para os brasileiros, né? Já nessa saída daqui, a gente já tem que ter um visto que é mais difícil de conseguir. Mas como é que estão as movimentações turísticas por lá? Pois é, Álvaro. Na verdade, o México e o Canadá também exigem visto do brasileiro. Então, a gente vai partir do pressuposto que todo mundo esteja com visto e a verdade, apesar do alarde que foi feito no início do governo Trump sobre um monte de problemas de concessão de visto, eles flexibilizaram muito os vistos para a Copa do Mundo. Então, ficou realmente um pouco mais fácil para quem deu entrada e aplicou o visto para quem foi, no caso, em direção aos Estados Unidos para ver a Copa. A gente já falou realmente, como se disse aí, do México e Canadá. E os Estados Unidos, com certeza, o México e o Canadá representou aí, no caso, mais descobertas, um destino não tão familiar, quer dizer, os turistas brasileiros capixabas conhecem, mas não é tão familiar quanto os Estados Unidos. Os destinos onde estão sendo realizados os Jogos da Copa nos Estados Unidos estão, com certeza absoluta, entre as cidades mais desejadas do mundo. Tá? E aí um detalhe interessante é que muita gente não escolheu o destino pelo jogo apenas, escolheu pela curiosidade de conhecer aquele local, aquela cidade. E é a Copa que aí ela foi transformada em um roteiro de viagem. Então vamos falar um pouquinho, talvez a mais conhecida, Nova York, que é conhecida como capital do mundo, né? A cidade, ela simboliza muito a Copa, e Nova York, junto aí com New Jersey, né, aquela a grande Nova York, é onde inclusive vai acontecer a grande final. E Nova York não é só um destino, é uma experiência. E quem já visitou a cidade por várias vezes sabe que sempre encontra novidade a cada retorno. E aí a gente tem novidades, por exemplo, o Summit on Vanderbilt, o The Edge, Little Island, enfim. E, logicamente, vai rever os clássicos que nunca saem da moda, como Central Park, Times Square, Quinta Avenida, Estátua da Liberdade, Brooklyn Bridge, enfim. Nova York será talvez uma das cidades mais vencedoras da Copa para o turismo americano, tá? Os hotéis todos lá trabalhavam realmente com alta ocupação, estão em alta ocupação, e as tarifas realmente estão bem altas, ou seja, um nível muito alto. A outra cidade, Miami, aí a Copa bem mais próxima dos brasileiros. Talvez seja uma das cidades mais familiar para o turista brasileiro. Era uma cidade conhecida pelas compras no passado, mas Miami hoje está muito mais sofisticada. Por exemplo, o Wynwood, que é uma das maiores galerias de arte urbana de todo o mundo. A Brickell se transformou num dos mais importantes centros financeiros dos Estados Unidos, e a gastronomia explodiu em Miami. E além disso, tem sempre ali o que está nos arredores, né? Key West, os Everglades, Orlando e Palm Beach. Tudo muito próximo ali na Flórida. Então não vai ser nenhuma surpresa se muitos torcedores do Brasil transformarem os jogos em férias, que é o que de fato está acontecendo, principalmente na Flórida. Outro destino é Los Angeles, que aí é a capital mundial do entretenimento. Nova York é a capital financeira e cultural dos Estados Unidos. Los Angeles é a capital do entretenimento. Hollywood é o máximo, continua atraindo milhões de visitantes todos os anos, e a cidade também evoluiu muito além do glamour do cinema. Então, algumas experiências interessantes são Santa Mônica, Venice Beach, Malibu, Manhattan Beach, Beverly Hills, enfim, tem muita coisa bacana na grande Los Angeles. A região metropolitana de Los Angeles é como se fosse um país independente. E se ela tivesse
for separada dos Estados Unidos, ela com certeza vai figurar entre as maiores economias do mundo inteiro. Então, e a Copa vai impulsionar um pouquinho mais a cidade, além do que já é, principalmente no setor internacional. E aí tem os outros destinos, né, que aí são, a gente está falando, por exemplo, de São Francisco, que está já no oeste. Então tem muito mais do que só a Golden Gate. São Francisco é uma daquelas cidades que assim parece um cenário de filme. Então todo mundo conhece a Golden Gate, mas é só o começo, a pontinha do iceberg. Porque nós estamos falando, por exemplo, no coração do Vale do Silício, onde talvez aí encontra-se as principais empresas de tecnologia do mundo. Por exemplo, a Apple, Google, Meta, Nvidia, OpenAI, a Tesla, por exemplo, enfim. Mas o turista vai encontrar muito mais que tecnologia lá. Aí a gente tem a Golden Bridge, Ilha de Alcatraz, Fisherman's Wharf, Chinatown, Cable Cars, ou seja, tem muito mais do que a tecnologia, obviamente, porque isso ficou muito mais famoso, mas também tem muito mais do tradicional que a cidade pode oferecer. Por exemplo, um pouquinho mais de 1 hora do centro de São Francisco, a gente tem Napa Valley, que é uma das principais regiões vinícolas e talvez uma das mais prestigiadas também do planeta. Tem os vinhos super valorizados, não só nos Estados Unidos, mas eles competem de igual a igual aí com muitos vinhos da França e da Itália também. Uma cidade que talvez seja uma grande surpresa, que é a surpresa do noroeste americano, é Seattle. Seattle talvez seja uma das cidades menos conhecidas do brasileiro, tá? Mas isso vai mudar rapidamente. Foi lá que nasceu, por exemplo, a Starbucks, a Amazon e a Microsoft também. O grande diferencial de Seattle é estar fora dos escritórios, porque lá quem manda é a natureza. E aí a gente tem montanhas, lagos, florestas e o Oceano Pacífico onipresente. Então a gente tem o Olympic National Park, tem o Puget Sound, o Mount Rainier, enfim, tem muita coisa ligada à natureza, tá? E aí é bem interessante. Outra cidade interessante para a gente é Boston, é onde nasceu a América moderna. Boston é uma das cidades mais históricas dos Estados Unidos e ali tem 2 instituições acadêmicas super prestigiadas, o MIT e Harvard, estão na cidade. O Freedom Trail vai permitir a gente passear, fazer os turistas fazerem um passeio a pé em talvez um dos lugares mais importantes da história americana. É uma cidade que vai combinar conhecimento, cultura e tradição. Outra cidade importante é a Filadélfia. Aí é uma aula de história ao ar livre. Antes de Washington existir como capital dos Estados Unidos, a Filadélfia era o coração político dos Estados Unidos. Foi ali que nasceram documentos que mudaram a história do mundo. Aí a gente pode falar do Liberty Hall, Independence Hall e o Reading Terminal Market. Para quem gosta de história, poucos destinos vão oferecer tanta experiência e ainda assim tão rica quanto a Filadélfia. E o outro destino, Atlanta, é o maior hub aéreo de todo o planeta. E às vezes a gente passa por Atlanta e não percebe a importância da cidade. O aeroporto da cidade é considerado o mais movimentado de todo o mundo. São milhões de passageiros que passam por ali todos os anos. E, logicamente, isso leva a logística para Atlanta. Então, aí a gente vai falar um pouquinho do Georgian Aquarium, Road of Coca-Cola, nós estamos falando da terra da Coca-Cola, nasceu a Coca-Cola, e o Olympic Park também é bem interessante em Atlanta, vai oferecer muito ao turista que for visitar. O Dallas e Houston, aí a gente vai ver todo o poder do Texas. Texas é realmente um dos grandes protagonistas dessa Copa, e Dallas representa no imaginário americano a terra dos cowboys, né? Dos grandes espaços, da cultura texana, e Houston apresenta um pouquinho da indústria tecnológica americana. Aí nós estamos falando do Centro Espacial da NASA. Então muitos visitantes com certeza irão conhecer o Space Center Houston,
E será assim muito emocionante visitar esse complexo, assim como é assistir uma partida da Copa do Mundo. E o Kansas City, a joia escondida da Copa. Talvez é a cidade que vai mais surpreender os turistas brasileiros, com certeza a cidade de Kansas City. Ela não vai ter o glamour de Nova York, não vai ter as praias de Miami, mas oferece algo extremamente valorizado para os passageiros modernos, viajantes modernos, né? Que é a autenticidade. Então a gente não pode esquecer que Kansas City é cidade famosíssima pelo jazz, pela hospitalidade, pelo patrimônio histórico e pelo legendário churrasco americano. Então muitos visitantes vão descobrir um pouquinho da América, menos turística e mais genuína. Tá? Agora, o legado que vai ficar importante de toda essa movimentação durante o Mundial é que a Copa dura um pouquinho mais de um mês. O turismo vai permanecer por décadas. E a gente pode ter aí, numa história recente, o impacto que teve, por exemplo, de Barcelona após as Olimpíadas, e muitas cidades receberam grandes eventos internacionais logo após a realização da Olimpíada ou de uma Copa do Mundo. E assim será, com certeza, por todas essas cidades que estão sendo palco da Copa do Mundo de 2026. Tá? O torneio de futebol, que é a Copa do Mundo, é muito mais do que um torneio. É uma Copa, com certeza, de viagens, uma Copa de cultura, de gastronomia, de experiências, e aí vai do mariachi mexicano aos vinhedos da Califórnia, das cataratas do Niágara até os arranha-céus de Nova York, das praias de Miami às montanhas de Vancouver. Edson, obrigado. Até quinta. Até lá.